Fala galera, beleza? E aí, vamos resolver a nossa segunda pergunta desse nosso caso clínico número 1 de síndrome de Cushing? Bora lá então. Bom, então, respondendo a nossa pergunta número 2, trago aqui novamente o nosso caso clínico, tá? E aí eu pergunto para vocês, né? Peço, expliquem fisiologicamente a relação entre os hormônios do eixo hipotálamo e hipófise adrenais. Então, galera, inicialmente é importante a gente lembrar que algumas das glândulas endócrinas, elas funcionam sob a interação entre o hipotálamo, a adenohipófise e uma glândula específica. Por exemplo, no caso da tireoide, das células foliculares, né, produzindo T3, T4, no caso das adrenais, que é esse aqui, né, produzindo cortisol, e também relacionado ao eixo do GH, ao eixo do hormônio do crescimento. Então vamos ver o seguinte, ó. Devido a um estresse, por exemplo, seja físico, seja mental, ou mesmo ao longo do dia, que é esse ritmo circadiano, né? Lembrando que o cortisol, o pico de cortisol ao longo do dia, ele ocorre um pouco antes da gente acordar, faz com que o hipotálamo, vejam aqui a figura, aumente a liberação de CRH. Então CRH é o hormônio do hipotálamo. Quando esse CRH tem sua liberação aumentada, o que ele vai fazer? Ele atua em algumas células da adenohipófise que vão aumentar a liberação de um hormônio chamado de ACTH. Tá? E aí o ACTH aumentado, a liberação aumentada desse hormônio, faz com que aquelas células que a gente viu na pergunta 1, no outro vídeo, né? Que são os espongiócitos lá da zona fasciculada, aumentem a produção e a liberação de cortisol. Tá? Então, de novo, um aumento de CRH leva a um aumento de ACTH, que leva a um aumento de cortisol. Só que vamos combinar o seguinte, né, galera? Tá todo mundo aumentado. E olha uma dica legal que eu dou para vocês. O funcionamento do corpo, ele sempre vai ocorrer conforme a homeostase. Então o corpo sempre tende a funcionar sobre estabilidade. Poxa, se está todo mundo com a liberação mais alta do que o normal, o que a gente precisa fazer para alcançar a estabilidade, a homeostase, né, galera? A gente precisa baixar toda essa liberação. Então vejam, ó, o excesso de cortisol, ele faz com que o hipotálamo diminua a sua liberação de CRH e ele faz com que a adenohipófise diminua a sua liberação de ACTH. E aí a gente pensa, né, povo, se o ACTH está com a liberação mais baixa, chega menos estímulo para que os espongiócitos produzam e liberem cortisol. Então aí a liberação de cortisol diminui e volta para a homeostase. Só que imagina que por alguma razão a liberação de CRH está menor do que o normal, está menor do que a homeostase. Se eu tenho menos CRH sendo liberado, naturalmente eu tenho menos estímulo para a adenohipófise liberar CTH. E por consequência eu tenho menos estímulo para que os espongiócitos liberem cortisol. Epa, está todo mundo mais baixo do que na homeostase. O que a gente precisa fazer? A gente precisa subir a produção, a gente precisa subir a liberação desses hormônios, né? Então o que vai acontecer? Esse cortisol mais baixo faz com que o hipotálamo aumente a liberação de CRH, faz com que a adenohipófise aumente a liberação de ACTH, e aí, consequentemente, com mais ACTH atuando lá nos espongiócitos, aumenta-se a liberação de cortisol, estabelecendo-se assim a homeostase. E aqui, então, depois que a gente fez a nossa análise, deixo para vocês o gabarito dessa pergunta número 2. Como é que vocês saíram? Às vezes, essas questões do eixo, hipotálamo, hipófise e adrenais, por exemplo, alguma outra glândula, às vezes elas dificultam um pouquinho. Então, se de repente não saiu tão legal de primeira, é só praticar. E ó, entendendo bem esse eixo para uma glândula, a gente entende bem para todas as outras. Tá legal? É isso, galera. Obrigado mais uma vez. Um abração.